Boa tarde a todos, mais uma vez, para quem acabou de interessar a nossa live, tá? Muito obrigado. Eu sou o Nelson. Opa, desculpa, só um minutinho, que a gente não sabe operar muito essas coisas aqui. Pronto, acho que estava saindo um som que não devia ter saído aqui. Agradeço mais uma vez. Então, nós vamos começar a nossa live, só fazendo aqui um breve apresentação do nosso bate-papo, na verdade, né? Bom, hoje é com o José Maria Forte, para quem conhece ou não conhece. Tá? Ele é um técnico texto formado em 1972, Ciências Econômicas pela FA, em 1976, MBA em Manufatura Avançada e Confecções 4.0 no Senai Ticket, MBA de Administração Industrial, Gestão de Pessoas, mestrado em Engenharia de Produção na Unimep, especialista em Logística pela FGV, especialista em Administração Industrial pela INPG, Administração de Empresas pela IBAN e Coach Personal Business. Tá? Então, é uma pessoa aí que nós sabemos, conhecemos, com muito conteúdo para nos compartilhar. Tá? Vou abrir agora a câmera dele e fechar de todos os demais, senão ela fica muito cheia as imagens aqui, tá bom? Bom, Zé Maria, estamos aqui, né? Os nossos amigos todos estão aqui para ouvir a sua apresentação, tá? Nesse nosso tema sobre gestão para todas as crises. E, por favor, já fez a sua apresentação aqui, agora é com você. Repetindo, nós estamos demonstrando que nós sabemos é fazer tecido, né? Essa tecnologia aí para a gente não está ainda dominada, né? Não, mas não tem problema. O importante é o conteúdo. Mas eu queria lhe agradecer pelo convite, Nelson, pela BTT, pelo seu trabalho que está sendo feito na BTT, muito importante. Muito obrigado pelo convite. E eu queria também comentar que eu trabalho na Canatiba, mas as minhas opiniões aqui são minhas. Elas não representam a opinião da Canatiba. As opiniões são minha como profissional. Então, caso houver alguma pergunta relativa à empresa Canatiba, e eu me reservo o direito de não responder. Perfeitamente. Quero aproveitar também e comentar o orgulho que eu tenho de pertencer ao quadro da Canatiba, uma empresa muito importante, muito avançada, e me sinto muito feliz de fazer parte do grupo lá. E hoje tem uma coisa especial para a gente, que é do jeans. Hoje é o Dia Mundial do Jeans. Sim. E a minha imagem está chegando aí, legal? Tá boa. Tá. Hoje estamos comemorando o Dia Mundial do Jeans e estamos torcendo para poder fabricar, né? Isso é uma verdade, né, Zé Maria? Temos que retomar aí todos os trabalhos, né? E para retomar todos os trabalhos, né, uma crise que a gente nunca passou por isso, né? E agora é isso que a gente precisa discutir. A volta consciente para essa crise, mas não só essa crise, para todas as crises. Porque já enfrentamos crises políticas, crises financeiras, hoje é a crise da saúde. Agora a gente tem que falar sobre a crise em modo geral, né? Tá aí você, o especialista, com muito conhecimento, muito know-how, muito profissionalismo. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado e vamos aos trabalhos. Gente, nós estamos vivendo aí uma situação que não existiu até agora na história recente da humanidade, né? Já existiu lá no passado, na peste bubônica, na espanhola, mas essa agora é a contemporânea, né? Que parou o mundo todo, né? E todos nós estamos vivendo uma situação, um momento hoje muito interessante, né?
porque nós estávamos numa zona de conforto na nossa vida, legal, né? Somos pegos por essa pandemia. A primeira reação nossa é não acreditar muito nela, achar que existe exagero, e a gente chega um momento que começa a ver que a coisa é muito séria. E aí a gente deixa essa fase de negação e começa essa fase que nós nos encontramos agora, dessa confusão, né? Eu me sinto muito confuso com tantas informações desencontradas. Eu imagino que, se não estamos todos, grande parte nossa aí dos brasileiros e aqui do grupo estão vivendo a mesma coisa, né? E nas empresas, eu acredito que também está a mesma coisa. Então, gente, quando a gente vai falar aí de crise, não existe uma receita de bolo, não existe uma receita. Aqui tudo que eu falar é uma posição de reflexão, né? Agora, cada empresa tem a sua cultura, a sua dimensão, a sua realidade, né? A sua gestão, o seu quadro societário. Então, quando a gente expressa aqui a opinião, nós estamos falando de um modo geral. E daí a importância de vocês participarem junto com a gente, né? O que nós sabemos é que isso vai passar. Isso com certeza. Tudo. E isso está, como toda crise, tem um início, tem um meio e tem um fim. Eu imagino que nós estamos entrando aí nesse meio da crise, né? Esse fim, ela pode ter o fim da pandemia, mas o fim da crise para nós na indústria têxtil, nós não sabemos qual será o fim, quando será o fim. Então, é um momento de muita reflexão para isso, né? Porque até então nós estávamos vivendo uma crise que sempre nós puxávamos pela esperança. E desde 2015 nós estamos vendo a nossa economia no Brasil patinando, né? E todo ano nós estamos falando, vai melhorar, agora é depois do Carnaval, depois do Dia das Mães, agora é depois das eleições, e assim nós estamos empurrando, através da nossa esperança, essas crises que nós estamos vivendo. E agora nós somos atropelados. Mas antes da crise, ainda em 2020, nós vimos as empresas chegando com muito entusiasmo no mercado, todo mundo preparando, desengavetando investimentos, admitindo. Então, estava existindo uma crença, um entusiasmo da retomada do mercado. E aí, chegou março, veio essa crise, né? E aí, gente, o mundo parou. E o mundo parou. Se fala em quarentena, mas já estamos com 60 dias, né, parados. E agora está chegando a hora de voltarmos a produzir. Mas até então, aqui, nós não sabemos quando será realmente a hora, porque as indústrias estão liberadas a produzir. Mas o mercado na ponta não está. Os shoppings estão fechados, as lojas estão fechadas. Então, se o consumo final, nosso consumidor, que somos nós mesmos, né, não consumimos, as indústrias não têm como voltar. E agora também com a liberação, nós não sabemos em que nível de produção ela irá voltar. Então, não sabemos quando essa crise vai realmente fazer a gente voltar a utilizar a plena carga, a plena capacidade das indústrias têxteis, né? Então, nós não sabemos, nós temos que ter nesse momento aí muita serenidade, né? E mesmo com a volta aí, não importando a dimensão da produção, eu penso que nós vamos encontrar uma dificuldade muito grande. Nós estamos vendo as empresas fragilizadas,
Nós estamos vendo todos nós, brasileiros, muito fragilizados, emocionalmente, financeiramente. Nós estamos muito confusos, né? Então, o que eu prendo muito meu raciocínio são em dois pontos. A parte comportamental, que talvez seja a mais importante nesse momento, e a parte operacional. Mas o sucesso da parte operacional vai depender muito de como nós vamos trabalhar essa parte comportamental. Como nós vamos receber e trabalhar junto com os nossos colegas de trabalho, né? Essa é uma situação que a gente tem que refletir muito. E aí existe a importância fundamental das lideranças das empresas, em todos os seus níveis, e principalmente a liderança mais alta da empresa, da presidência, da diretoria, das gerências. Então, essas lideranças têm que estar, todas elas, muito sincronizadas, muito focadas, muito harmônicas. Exatamente o contrário do que está acontecendo com os nossos governadores aí, os nossos prefeito, presidente. Existe uma desarmonização e que isso gera uma intranquilidade, o que nós estamos todos sofrendo. E essa atitude que está sendo tomada no nível de político é exatamente nos aconselhando a não fazer o mesmo. Então, nós temos que ter um alinhamento, um respeito muito grande nas lideranças em todos os níveis, todas elas muito respeitando as decisões da alta direção, porque senão nós vamos demonstrar também essa mesma fraqueza que está demonstrando nossos governantes, fraqueza no sentido de comando, né? Eu gosto muito de exemplos de música, de poesia, de frases. E tem uma música de um autor que eu gosto muito, que chama Paulinho da Viola, e que ele canta uma frase que é muito interessante, que eu acho que ela se encaixa muito bem para a nossa conversa aqui. Ele diz que devemos, assim, faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Então, eu imagino que a empresa está, assim, a gente criando uma analogia, a empresa é um grande navio e que esse velho marinheiro é a alta comando da empresa, e que está num nevoeiro, está levando o barco devagar. E nós temos que seguir assim. Nós não sabemos a velocidade certa, em que momento esse nevoeiro vai diminuir, ou às vezes ele acaba, às vezes ele vai retornar. Então, nós temos que ter essa serenidade de acompanhar o tempo todo, porque uma hora vai dar uma decisão, daqui a pouco vai ser mudada, porque o tempo todo esse nevoeiro vai se apresentar de uma forma. Então, é um momento que nós temos que ter muito, mas muito mesmo, serenidade. Só não te interrompendo, já interrompendo, como já dizem outros gordos da vida aí. Então, agora saiu uma matéria que o governo de São Paulo, que é uma referência para o Brasil inteiro nessa parte de fechar da quarentena, que a partir do dia 1º de junho que vai poder fazer a retomada de atividades. Vai ser o ponto que todas as empresas, é uma necessidade muito grande, que volte a retomada disso tudo. Você já acabou de dizer que o próprio governo não tem um planejamento. Como nós temos que nos planejar para isso? Que está aí, dia 1º de junho está aí. E isso vai depender muito da ponta do mercado, né? Quanto esse mercado vai solicitar.
Então, a retomada da ponta do mercado, as lojas, os shoppings, vem tirando da inércia toda a cadeia para trás. Então, nós vamos ter que ajustar o nosso planejamento à demanda real. Então, é por isso que essa retomada vai ser muito, eu creio, lenta. Ela não vai ser assim de uma hora para outra, né? Então, é o que a gente está agora. Não é só uma gestão de crise, está havendo muitas mudanças, né? E nós estamos junto com a crise fazendo uma gestão de mudanças. Muitas mudanças que estão acontecendo vieram para ficar, vieram para ficar. Então, nós estamos vendo que é um momento que nós temos que ter um equilíbrio emocional muito grande. E termos muita serenidade, né? E nós vamos ter que ter uma capacidade de controlar o estresse que está acontecendo. Sim. Então, isso aí, nós que temos um poder de influência através dos nossos cargos e temos uma liderança que já é inclusa na nossa tarefa do cargo, também temos que usar agora a nossa liderança, a nossa experiência de vida, porque é um outro conhecimento que agora está sendo necessário. Não é só o conhecimento técnico têxtil, é também o conhecimento, a sabedoria da vida, né? Então, nesse momento agora nós temos que ter muita calma. Nós vamos ter que saber lidar muito com as nossas emoções e também saber lidar com as emoções dos nossos colegas de trabalho. Então, como talvez eles estejam mais fragilizados do que nós, porque as demandas deles normalmente são muito primárias e não é uma situação única dele, às vezes é uma situação de toda a família. Então, nós vamos ter que ter aí uma condição nossa de muito equilíbrio emocional. Como nós vamos lidar também com as nossas emoções? Então, como é que nós vamos saber isso? Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar dentro da gente o mesmo entusiasmo que nós começamos o ano, nós temos que ter dentro da gente um entusiasmo que vai nos dar força para continuar essa luta, que alguém vai ficar no caminho, mas nós temos que lutar, temos que lutar. Então, é aquela história, né? Nós temos que ter o máximo de respeito com os nossos colegas de trabalho em todos os níveis, o máximo de respeito nas decisões da alta administração da empresa, fazer com que tudo ocorra no tempo necessário, conduzir as pessoas de maneira que confiem no que nós estamos falando, que dentro da empresa também existe muita fake news. Existe a rádio peão, e a rádio peão ela funciona muito mais rápido do que a linha de comando da empresa. Então, nós temos que ter muito cuidado agora com esse pessoal, com a divulgação do que eles estão divulgando. Então, cabe a gente também ter contato com essas pessoas o máximo, passando para eles a responsabilidade de lidar com a verdade. Senão também nós vamos provocar uma desestabilização que está ocorrendo na sociedade, nós vamos levá-la para dentro da empresa. E é um outro momento agora que nós temos que saber como a gente vencer essas fake news que já existem e fazer dessa rádio peão, que existe, que é muito eficaz, ela passar as mensagens verdadeiras, positivas, de maneira que nós consigamos sair forte disso tudo, né? Então, nós temos que estar o tempo todo, né, resistir, persistir, é o tempo todo, né? Não desistir.
Isso. É resiliência, né? Isso. Esse posicionamento que você está falando é correto, é isso que realmente a gente precisa ter, mas assim, é uma prática, é a prática inicial da retomada dessa de qualquer crise, ou é a situação ideal para qualquer empresa em qualquer momento. Isso não é só por causa que teve a crise, todas as empresas têm que estar preparadas para isso. Mas a gente percebe, a gente sabe que a situação financeira de muitas empresas vai com que algumas empresas vão fechar, outras vão demitir. Isso vai ter que ser vai ser entre conjunto o empresário com os seus colaboradores uma solução. Mas como é que nós conseguimos fazer isso? Isso você acabou de falar é o primeiro tópico. Mas como é que a gente consegue dar sequência na evolução dessa gestão que nós teremos que fazer dessa crise ou de outras crises? O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Bem, agora nós estamos entrando num momento que nós vamos ter que administrar a escassez. Até então, nós estávamos administrando, talvez não a abundância, mas uma situação confortável. Agora, não. Agora, nós vamos administrar a escassez. Agora, nós perdemos o direito de errar. Tudo que nós vamos produzir tem que sair como foi planejado. O planejamento tem que ser muito, muito respeitado, porque eu penso, né, que os nossos pedidos, exatamente pela falta de capital de giro na cadeia têxtil toda, porque todo mundo está ficando enfraquecido nisso, o pessoal vai comprar da mão para a boca. Pedir e entregar, se possível, na mesma hora, né? Então, o erro aí não vai ser permitido. Então, se nós tivermos que produzir 1.000, tem que ser 1.000, não pode ser 1.100, porque os 100 vai para o estoque. Ele vai usar recursos que poderiam ser desviados para outro produto ou para outro setor. Então, é muito importante nesse planejamento agora, em todos os momentos, em todas as fases do processo. Então, é muito importante que a gente agora aplique algumas técnicas, principalmente o PDCA. É o tempo todo planejando, fazendo, controlando, agindo em todas as fases do processo. É um momento que agora nós temos que empoderar cada vez mais os nossos operadores de máquinas, porque é muito comum na indústria têxtil infantilizar os operadores, e inclusive existe até um certo tratamento pejorativo que eu não gosto, me sinto mal até de ouvir, é de chamar os operadores, as pessoas que trabalham na produção, de peão, peãozada. Isso é uma coisa que tem que mudar. Essas pessoas são as que produzem a riqueza da empresa. Eles é que nós estamos, como liderança, mais do que nunca, nós somos os facilitadores para que eles façam o trabalho deles. Então, o que nós temos que fazer mais do que nunca? Estar junto com essas pessoas. Não é um momento da gente ser autocrático, é um momento de nós sermos cada vez mais colaborador, facilitador. Nós temos que estar junto com eles. Eles estão, como nós estamos falando desde o início, como nós, muito fragilizados. Eles têm que sentir que nós estamos juntos, nós estamos no mesmo barco. Não, se afundar, vamos afundar todos juntos. E o papel do pessoal de operação é extremamente importante nessa hora. Como então, você... nós temos que lidar o tempo todo com a verdade. Nós temos que disseminar essa cultura deles poderem falar a verdade, falarem as dificuldades que eles estão sentindo na execução do trabalho deles, de maneira que a gente possa buscar os recursos em todos os níveis, para que o que foi planejado saia tanto no volume quanto na qualidade que foi projetado. Sim. Porque é assim, senão nós vamos
não vou dizer fracassar totalmente, mas vai se tornando cada vez mais difícil sair da crise. Como você mesmo comentou, que aí o consumo, a gente não sabe como vai ser o consumo, na verdade, né? Não tem como prever esse consumo. Mas a gente já vem de um consumo já baixo, com a sociedade de produção, né, produtividade de muitas empresas, sua capacidade produtiva diminuída. Agora vem mais uma situação que a gente não sabe. Então, temos uma capacidade produtiva que não vai ser atingida. Isso é tudo custo. Máquina parada é custo. De que pode ser feito? Será inovação? Será produtos diferenciados? O commodity em si? Só produz o commodity, só um tipo de artigo, enfim. Hoje, para volumes, ele é competitivo, ele é bom, mas para baixos volumes ele não é mais. Como é que vai ser o comportamento das empresas, na sua opinião? Que tem produtividade para commodity e outras estão mais especializadas, os mais que a gente chama aí no mercado, aí, os perfumaria, né? Artigos diferenciados. O que você acha? Olha, o Nelson, a minha opinião não é de uma pessoa que vive o mercado. Né? Eu vivo o mercado, vivo dentro da empresa atendendo o mercado. Essa sensação do mercado eu vou dar muito como um achômetro, né? Pelo que eu estou acompanhando, né? E eu penso que o consumo agora vai ser segurado. Apesar de nós termos visto notícia na França, quando abriu, o pessoal invadiu a loja da Zara, né? Tomara que aqui façam o mesmo, né? Mas não é o que está sendo previsto. E produto 100% nacional, hein? Produto 100% nacional. Esse aí é uma outra conversa. Isso, é uma outra conversa. Isso. Que o mercado, nós temos que ter muito cuidado, porque quando a gente fala do 100% nacional feito no Brasil, nós temos que pensar também como esse é feito no Brasil. Sim. Porque não significa que o que é feito no Brasil é feito corretamente, né? Então, nós temos que ter atenção disso também, que eu vejo que tem que existir uma isonomia entre todos os níveis de produção, porque as empresas maiores elas são corretamente cobradas, principalmente na sustentabilidade, ela é fiscalizada o tempo todo e, no entanto, o feito no Brasil de qualquer jeito não tem nenhum compromisso, às vezes, com a sustentabilidade do meio ambiente, ela não tem compromisso com os tributos e chegam no mercado numa posição de concorrência privilegiada. Então, eu penso que aí as nossas autoridades governamentais aí têm que olhar muito para isso também. Outra situação é que cada vez mais, e eu acho que é fundamental que continue cobrando mesmo as indústrias, porque só assim nós vamos evoluindo, é que essa cobrança que é feita no produto nacional seja cobrada também dos tecidos que são importados. Esses tecidos que são importados, eles respeitam também todas as exigências que nós somos cobrados aqui. E, no entanto, às vezes, quantas empresas aí vão comprar tecido, por exemplo, da China, vão fazer a roupa aqui, a calça, a blusa ou a camisa e colocar feito no Brasil. Ele é feito no Brasil, mas o tecido não foi feito no Brasil, somente uma fase da cadeia. Mas esse tecido que foi importado, ele atende todas as exigências que os nossos clientes das indústrias têxteis, as confecções, os magazines, nos cobram corretamente, exigem desses importados também. Eu vejo que existe um movimento muito grande de melhoria nesse aspecto, mas falta ainda, hein? Falta. Esse feito no Brasil tem que ser agora uma oportunidade, por isso que é também uma gestão de mudança, que esse pessoal estão tendo a oportunidade de fazer com sustentabilidade.
Agora, eu gosto de deixar claro que, quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira sustentabilidade e a mais importante é a sustentabilidade do negócio. Sim. Se não houver sustentabilidade do negócio, não terá outra sustentabilidade. Então, todos nós, agora com retorno, temos que ter muita consciência disso. É escassez, nós temos que sustentar o negócio. E, claro, todo o restante do processo. A atenção primordial nos custos, nos desperdícios, nos resíduos, na forma como nos tratamentos de efluente, em tudo, no consumo de água. É um momento e agora que nós temos que aproveitar essa crise e fazer essa mudança, porque essa mudança, quando bem feita também, é um fator que a sociedade usufrui e também a empresa, porque ela passa a ter muito mais controles. Mas nós precisamos que as feitas no Brasil, entre aspas, também sejam mais cobradas nesse aspecto. Sim. Entende? Essa é uma observação que é bastante oportuna você ter perguntado. Eu penso que nós temos que ter essa atenção. Uma situação que nós temos grandes empresas ou pequenas empresas que estão bem alinhadas com sua gestão de qualidade, produção, ele tem toda a sua digitalização da sua empresa, ele tá no caminho já para isso, tá? E aquelas que ainda não têm, porque nós temos aqui o público que tem grandes, pequenas, médias e grandes empresas ou fornecedores de máquinas, de equipamentos e produtos, né? Quem não tem, o que faz? Como é que ele começa o início disso? Esse é o que eu vejo, e eu quero a sua opinião, isso é o caminho para uma gestão eficiente, né? Nelson, eu tenho visto uma administração da ABIT muito competente, muito ativa nessa parte. Eu vejo a ABIT com muito contato, um estreito contato, por exemplo, com o CETICT, junto com o CETICT, promovendo aí o curso de MBI que eu fiz. O tempo todo a gente via lá o Fernando Pimentel participando. Tudo que a gente vê notícia da ABIT, nós vemos a ABIT muito ativa. O que nós não vemos, por exemplo, na Fiesp. A Fiesp virou uma federação política. E os nossos líderes empresariais, a política industrial, a gente não vê o mesmo empenho que nós vemos na BIT. Eu, por exemplo, falando uma opinião como até cidadão, eu não vejo na Fiesp. Agora, um caminho para as empresas, eu citei a BIT com o CETICT, porque eu penso que nós temos que cada vez mais ter uma integração das empresas com as escolas, porque as escolas precisam estar no mesmo nível de ensino das necessidades da empresa. E as escolas têm, toda a parte acadêmica, possibilidades de atender as empresas que não têm como uma estrutura dentro da própria empresa. As escolas estão aí e elas devem ser, nesse momento, solucionadas, acionadas, porque é um momento que é a mudança de todos nós nos integrarmos, entende? Porque eu fico pensando que nós temos fazer tecido. Eu não tenho nenhuma dúvida, o Brasil sabe fazer tecido muito bem. Eu vejo que nós temos que agora fazer o tecido de uma maneira mais competitiva, melhor qualidade, melhor preço. É a hora de fazer mais com menos. Então, nós temos que ter menos custo, com mais qualidade, com mais produtividade, com mais atualização. E isso depende de treinamento de pessoal, de tecnologia. E quem será, e quem será não, quem é esse profissional que já está dentro da empresa? Nós não temos que trocá-lo, nós temos que treiná-lo. E aí a empresa também não tem que ter uma estrutura de escola. Não é a finalidade dela, senão ela perde o foco do negócio dela. O nosso negócio é fazer tecido.
né? Fazer fio, é acabar tecido, produtos químicos, o que for. Mas nós não podemos nos dispersar para essa atividade de treinamento. Então, nós precisamos muito que as empresas consultorias estejam sintonizadas e competentes para nos atender. E então tem empresas que estão em níveis diferentes. Umas as necessidades são básicas, outras são mais intermediárias, tem umas que já estão em altas necessidades. Então, é a escola, Nelson. Eu vejo que o caminho é através do treinamento, é trazer o treinamento para dentro da empresa. E porque é uma verdade que nós, profissionais têxteis, nós somos formados em têxteis. E nem sempre os que são formados em têxteis tiveram a oportunidade de buscar outras formações. E hoje, como está a modernização, esse avanço cada vez mais de tecnologia, nós somos obrigados a conviver com outros profissionais dentro da área de produção, principalmente a parte de automação, de TI, e isso tem que ter uma integração muito grande. Isso tem que ter principalmente desse pessoal, que é interessante, que já são os nativos digitais, né? Nós somos ainda analógico. E o pessoal, mesmo os nativos, tem que entender que o ser humano é analógico. Né? E como nós vamos integrar eles nessas novas tecnologias. Então, é um momento muito interessante para refletir. É um momento de mudança. Nós temos que, dentro das empresas, diminuir os níveis hierárquicos. Eu penso que nós temos que quebrar as paredes simbolicamente, que todo mundo, horizontalmente, as coisas fluírem, todos terem mais responsabilidade, não se esconder da responsabilidade e, principalmente, apoiar toda a parte de operação, porque é o produto que vai pagar tudo. Então, respondendo, sendo repetitivo, eu vejo que o caminho está no treinamento e, principalmente, com a ajuda das escolas. Sim. Você é uma pessoa, um dos poucos ainda, né? Eu acredito que vai ter mais formados e tudo mais, mas você faz parte de uma seleta turma que fez o MBI lá, o Factory Business Innovation, tá? É isso, Master Business Innovation, do Senai Ticket. Então, você é um dos poucos. Então, mas a manufatura 4.0, realmente você vê que para o têxtil é possível? Vamos trazer a realidade do têxtil para a manufatura 4.0. Porque muita gente fala, não, isso é só robotização. Mas é só isso mesmo? É possível numa pequena, uma média empresa, e grande não se fala, mas é possível ter isso? Nelson, nós temos que primeiro entender da onde veio essa manufatura 4.0, tudo isso foi uma busca, principalmente dos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos. Esse movimento nasceu muito na Alemanha, nos Estados Unidos, porque eles estavam perdendo toda a manufatura. A manufatura estava, já como está hoje, toda na Ásia, principalmente na China. E essa volta da manufatura para os países desenvolvidos e os que estão em desenvolvimento tem que ser através de tecnologia, e é da indústria da 4.0. Agora, isso que hoje a gente vê, por exemplo, no curso, nós não fomos lá aprender sobre a manufatura 4.0 específico. Nós fomos, o que eu senti que está, e cada vez o pessoal está mais unido, estarmos abertos a essas novidades. Isso é um movimento que não tem mais volta. Então, porque só assim nós vamos baixar custo. E nesse meio do caminho aí, quando qualquer projeto que tem que ser feito agora, eles têm que estar pensando em automação. E então a gente vê empresas no Brasil que estão na indústria 2.0, outras entre 2.0 e 3, outras na 3, poucas na 3, na 4 integralmente, falando em indústria têxtil, não tem ninguém. Sim.
nós temos setores dentro da indústria têxtil que já está em 4.0. Até porque a 4.0 ela só será muito eficaz aqui com a tecnologia 5G, que está chegando, está chegando. Então, mas é muito importante que os nossos profissionais se interessem por isso e não veja isso como um obstáculo, é uma oportunidade de crescimento. E isso agora nós vamos ter que conviver com outras exigências e outro tipo de profissional, outro completamente diferente. E é uma oportunidade interessante que nós, mais antigos, porque nós temos uma bagagem de experiência, então, quando a gente junta essa bagagem que nós temos, mais a atualização, nós podemos ser muito útil à sociedade, porque a qualidade de vida hoje está nos fornecendo condições de, mesmo com mais de 60 anos, estarmos aí muito ativos. Sim. Agora, essa atividade tem que estar junto com a atualização, porque nós precisamos fazer a integração do mais jovem. Eu não vejo como uma dificuldade isso. Eu acho que os jovens profissionais e os mais experientes, eles são complementares. E aí, nós que temos mais experiência é que temos que promover isso. Então, eu vejo que nós temos só um caminho, profissionais, é estudar, atualizar, não tem outra. Antes de, assim, de dar uma continuidade, mais uns 5 minutos, aí eu gostaria que todos que quisessem fazer uma pergunta para o Zé Maria, pode fazer pelo chat, ou então tem nas reações aí, levante a mão eletronicamente, que a gente abre o áudio e o vídeo para a pessoa que quiser fazer. Mais uns 5 minutos a gente abre para as perguntas e respostas. Mas então vamos, assim, resumidamente, grosseiramente, nessa parte da gestão e toda, né? Nós temos hoje uma indústria têxtil que é capacitada de uma certa maneira, mas para uma evolução maior, para enfrentamento de novas situações diferentes, precisamos dar um passo à frente, uma evolução nessa escada. O que seria o próximo realmente passo prático para isso? Na sua opinião, como gestor e profissional de gestão aí tudo, né? Nelson, eu penso que o primeiro passo é nós utilizarmos os recursos disponíveis que nós temos com mais competência. Nós diminuirmos os níveis hierárquicos, nós criarmos um ambiente de confiança dentro da empresa, um ambiente de respeito, de muita responsabilidade e cobrar os resultados disso. Agora, não adianta cobrar sem dar as condições, principalmente de educação para o pessoal. Então, é fundamental agora que nós, mais experientes, aproveitemos essa fase, porque todos estão mais sensíveis à mudança e pratiquemos essa mudança. Sim. Porque tem uma coisa muito interessante, Nelson, que a indústria têxtil brasileira é uma empresa tipicamente familiar. Sim. E isso facilita muito, porque quando o quadro acionário é familiar, normalmente eles estão mais dispostos a pensar em longo prazo. Não é como uma empresa que tem que estar todo mês mostrando resultado para os acionistas, porque a bolsa vai cair, que a ação não sei o quê. Então, isso nós temos decisões muito mais rápidas com as empresas familiares. Tem as suas desvantagens? Tem, mas tem essa grande vantagem. É muito curto o processo decisório. E isso nós temos que conservar. A presença na empresa dos proprietários é muito importante, a presença no dia a dia. Eu vivo isso eu posso falar, eu vivo, e isso nos traz muita segurança. Eles trabalham mais do que a gente até. Então, eu penso que nós, que somos os gestores, os administradores aí do processo, né, a gente tem que estar com essa presença hoje mais do que nunca, mas mais do que nunca. Se nós pudéssemos tirar as portas
das nossas salas, fazer com que o pessoal tivesse livre acesso, seria ótimo. É É, nesse momento agora que nós temos que ter uma equipe autogerenciável. Nós não precisamos ter tanta gente para cobrar, tanta gente para fiscalizar. Eu acho que agora é um momento de nós pensarmos nisso, usar os recursos que nós temos. pra... Aí, os próximos passos em nível de tecnologia, tem muita coisa para conversar, Nelson. Cabe uma outra live. Sim, não, sem dúvida. Não é esse o nosso interesse agora, é simplesmente uma troca, né, desse seu conhecimento para tentar nortear todo mundo. Porque uma coisa você falou, todos têm que estar envolvidos para apresentar resultados daquilo que realmente se espera, né? Mas para gerar, para se ter a ideia desse resultado, para mim exigir esse resultado, eu tenho que conhecer muito bem a minha capacidade produtiva, minha indústria, meu negócio como um todo. Estou falando como um empresário, que eu possa fazer uma cobrança real. Eu não posso fazer uma cobrança de qualidade, de produtividade com equipamentos obsoletos ou sem ter técnicas, seguranças de produtividade, né, de conceitos, de formas de produzir. Então, isso também o empresário tem que estar bem alinhado com isso, né? Para que ele entenda o seu negócio e entenda como um todo, né? Nelson, hoje existe no mercado empresas de ERP muito boas, muito boas. E é muito importante hoje que nós tenhamos uma gestão toda integrada, toda informatizada. E aí, sim, a gente vai medir o tempo todo como está a nossa produtividade, como Sim. está o nosso desempenho. Então, nós temos que avaliar o tempo todo o desempenho nosso da produção e também o desempenho dos nossos funcionários. Quanto eles estão entregando realmente, quanto as máquinas e as pessoas estão entregando. Porque nós temos, às vezes, capacidade produtiva com um pessoal não alinhado, não preparado para isso. E isso nós só vamos descobrir através de informações. Então, a TI, os programas de gestões, de ERP, de Business BI, é muito Sim. importante. É muito importante porque eles facilitam muito o poder de decisão, a rapidez da decisão. Nós não temos que estar o tempo todo coletando os dados. Então, isso facilita muito a decisão e facilita a fiscalização, né? Perfeito, não, Então, esse é perfeito. um dos caminhos muito importantes que as empresas que ainda não têm, que busquem esse caminho. Entendeu? É um passo importantíssimo e que não é uma das bases para ter uma manufatura 4.0. Sim, não Sem é, isso, não vai ter nada. não é somente Nós temos... uma robotização, né? Bom, agora vamos aqui nas perguntas, depois você faz seus comentários finais, tá? Tá aqui do Márcio Catanhede. Querido José Maria, você acredita numa onda de compras de produtos nacionais depois da crise? Primeiro, um prazer, Márcio. Prazer falar com você. E, Márcio, nós somos amigos de muitos anos. Sim. Márcio, eu não acredito muito não, Márcio. Eu sou bem realista nesse aspecto, porque agora eu espero estar errado, eu espero que o pessoal, mas no início, agora, o pessoal vai privilegiar o produto brasileiro, sim, vai privilegiar. Agora, o volume de venda, eu espero que eu esteja errado. Não acredito que vai ser aquele entusiasmo todo, não. Acho que isso vai vir pouco a pouco. Está todo mundo ainda muito inseguro, com muito medo, né? E eu não acredito, não. Mas que vão comprar mais do Brasil, vão. Agora, esse feito no Brasil tem que melhorar muito a qualidade também, hein? E fazer certo. Fazer certo. Então, a Márcia Mariano, ela é jornalista da revista do portal Textília, né, da nossa revista Textília aí de muitos anos, da Maria José, abraço para todos. Ela pergunta: qual a opinião do senhor, José Maria, sobre a flexibilização da legislação trabalhista? Muitas empresas apontam a carga tributária e o custo do trabalho como causas da falta de competitividade.
alegam que a produtividade é baixa. Qual a sua opinião? Márcia, eu acho a sua pergunta bastante pertinente, porque nós temos que mudar a legislação trabalhista. Eu vou lhe dar um exemplo. O Código Brasileiro de Ocupação, ele engessa as possibilidades de flexibilização do trabalho dentro da empresa. O cara, ele é um tecelão, ele não pode exercer outra atividade dentro da tecelagem porque ele está protegido por um CBO que está desatualizado. Eu acho que isso aí tem que mudar. Começa por aí. Outra, a flexibilidade de horários de trabalho, isso aí tem que mudar do tempo necessário, porque nesse momento, então, por isso que eu falo que agora é um momento de mudança, e esse momento nós temos que passar a cobrar isso mais força dos nossos representantes aí. Por que nós temos que trabalhar 8 horas, por que não pode ser 4, por que não pode ser... Então, eu penso que isso aí tem que mudar, tem que haver maior flexibilidade, sim. E uma coisa é o custo mesmo do custo do funcionário. O funcionário coloca muito pouco no bolso e a empresa gasta muito com ele. Pouco chega no bolso dele. Então, por mais que a empresa se esforce para remunerar melhor, o caminho é longo para chegar no funcionário. Muita gente no meio do caminho vai pegando essa remuneração. Então, tem que mudar. Nós temos que fazer com que chegue mais remuneração para o consumo. Aí sim, nós vamos ter um trabalhador mais satisfeito, consumindo mais, e exigir competência deles, né? Eu estou de pleno acordo com vocês. Tem que existir mais flexibilidade e também a flexibilidade por parte do funcionário também. E ele tem que ser agora a flexibilidade da empresa e flexibilidade do funcionário é muito importante. É um outro momento, é uma outra realidade. E agora não é que nós vamos fazer essa mudança da noite para o dia. Não. Mas ela não pode, daqui a pouco, ser esquecida. Isso Sim. Agora temos que levar para frente. Aproveitando o gancho dessa pergunta dela, essa é uma pergunta que eu vou fazer para você. Então, nós temos aí todos esses custos, custo Brasil, tá? Legislação trabalhista, tributária e tudo mais. Então, assim, a questão maior, por muitos empresários e muitas pessoas, é o custo Brasil. Eu não sou competitivo por causa do custo Brasil. Tira o custo Brasil, ele é competitivo, ele é produtivo, ele tem seus custos ajustados, então esse realmente é a única ou ele tem que fazer sua lição de casa antes? Olha, Nelson, nós não podemos falar de uma maneira generalizada. É como eu falei, da própria evolução da tecnologia das empresas, tem empresas que estão no 2.0, outra no 2,5, no 3, alguma parte em 4. A mesma coisa serve, esse mesmo raciocínio, para os custos. Tem muita gente querendo esconder, através dos impostos, a incompetência deles. Sim. Eu vou lhe dar um exemplo que a gente vive, por exemplo, no aspecto de normas. Nós participamos, nós, a empresa, e nós temos uma funcionária nossa que trabalha, eu já participei disso, na BNT, na criação de normas. Quando chega na criação de normas, o que acontece? Todo mundo tem o seu voto tem o mesmo valor. Então, as empresas que estão menos preparadas buscam sempre ampliar a tolerância das normas para elas se autoproteger. Sim. Elas estão, nesse momento, dando um tiro no pé, porque está abrindo também para que os importados entrem nessa... E isso, se nós não somos cobrados, não há evolução. Então, tem muitas empresas que têm que fazer o dever de casa assim. Tá. E se não fizer, é que elas paguem, tem as consequências disso. Entendeu? Isso é verdade. E a solução é educação, é choque de realidade. Choque de realidade. O Altair Pereira, ele está aqui, parabeniza o Nelson e o Forte pela iniciativa e pela oportunidade. Como profissional da área de celulose e papel,
tem uma oportunidade de verificar as grandes dificuldades que a economia baseada em commodities apresenta para a diversificação em momento tão agudo. Ele está colocando, a própria colocação dele realmente é a situação, né? Primeiro, eu vou agradecer a presença do Altair. O Altair é um grande amigo, um grande amigo. É uma das pessoas que me atura nas minhas reflexões. Perfeito. Às vezes eu sou muito chato e o Altair é um gentleman, né? E Perfeito. uma pessoa extremamente culta, muito agradável. Obrigado a sua presença, Altair. Mas aqui nós temos que pensar que nosso consumidor também, ele grande maioria é consumidor de commodities. Sim. Então, quando a gente pensa em toda a pirâmide social, tem os mais com maior poder aquisitivo querem sim os diferenciados. Então, cada empresa você não consegue trabalhar só no diferenciado, só tem empresa que só trabalha só no básico, até por causa da tecnologia que ela Sim. tem. Ela não consegue trabalhar no diferenciado. Então, ela está fadada a trabalhar, às vezes, com um custo alto para um preço baixo. Ele só Perfeito. vai fazer um básico, um commodity com qualidade, com tecnologia também. Perfeito. Daí, as empresas que estão mais avançadas tecnologicamente, mais estruturadas, o commodity dela é um commodity diferenciado, é um outro commodity. Temos aqui a Mas pergunta nós do... temos que viver. Pode falar, desculpa, pode complementar. Não, mas pode eu concluir já. Então tá bom. Temos aqui uma pergunta do nosso amigo Mário Galardo, da Tremembé Química. Essa aqui é a pergunta do milhão. Ou para ele ganhar 1 milhão, ou para você fazer com que ele ganhe, faça 1 milhão dele. No Brasil, nós temos compradores para preço, para qualidade e inovação. Num recomeço, em qual desses mercados você investiria? Primeiro, eu vou revelar um negócio. O Mário disse que ia colocar umas cascas de banana para mim. Começou. Vai escorregando, vai Começou, escorregando. começou as cascas de banana. Mário, muito meu amigo. Obrigado aí pela presença, pelo prestígio, Mário. Ô Mário, todos nós vamos tentar alinhar preço com inovação. A busca do comprador é sempre essa. Ele vai ter que buscar comprar o melhor pelo menor preço. Esse é o papel dele. Agora, o preço tem que ser justo. Não só porque ele é inovador, ele tem que ser caro. Então, senão a gente também não consegue passar essa inovação para o mercado. Então, eu acho que nós temos que pensar em preço justo, tanto para o commodity, para os menos avançados, os avançados, os inovadores, eles têm que ter um preço que o mercado vai pagar o produto final. Então, essa resposta aí de 1 milhão é difícil, Mário. Esse do milhão foi eu que coloquei na pergunta. Mas, assim, em termos de produtos de inovação, isso agora também complementando aqui, produtos de inovação, a gente tem aí os cases de alguns países de fora, tipo Portugal, Itália, que o têxtil em si diminuíram muito, o têxtil básico, o têxtil comum, né? Enfim. E eles partiram para a inovação, para a tecnologia. Não está na hora de nós também aqui no Brasil ter essa condição de ir para uma inovação, para uma tecnologia diferenciada, produtos diferenciados, produtos técnicos, para ser um valor agregado? Nelson, esse é um dos assuntos que faz parte do curso do MBI. São tecidos inovadores. Então, isso está na indústria avançada, né? O que está acontecendo com os tecidos que eles agora estão sendo agregado condições nele que eles não só sirvam para a beleza e para o agasalhamento, eles também têm que ter funcionalidade. Sim. Então, tem empresas no Brasil que estão trabalhando nisso, porque tem muita coisa interessante nesse meio aí, já existindo no Brasil. É claro que
nos países mais avançados, eles estão mais avançados porque também eles têm uma condição econômica de poder consumir esses produtos, porque esses produtos ainda são fabricados em pequena escala e aí é o custo dele. Mas isso tem muita coisa interessante. E aí que as empresas, no seu futuro, têm que conhecer. Ela pode se diversificar através disso. Principalmente agora, a gente vê muita preocupação com a sustentabilidade, no caso das lavagens de roupa, da durabilidade, a facilidade de passar. Isso tudo são os tecidos agora que estão sendo agregados produtos que propiciam essa diferenciação neles. Então, esse é um caminho que virá. Agora, só fará quem tiver competência, tanto Sim. competência de equipamento quanto também profissional. Sim. Mas é um caminho que existe um nicho aí que tem que ser explorado. Eu acredito que isso aí é um caminho interessante. É uma forte tendência aí para quem desenvolve matéria-primas, né? Principalmente as fibras e tudo mais, como os produtos químicos. Porque o fazer é um processo que é até semelhante ao outro, né? Com algumas particularidades. Mas a matéria-prima e o acabamento, como são os produtos químicos, enfim, são importantes. Outra aqui... Nelson, pode falar. Nelson, pegando um gancho nessa sua pergunta aí, o que nós temos que ter é um comercial também bastante competente que entenda do produto que ele está comercializando, porque Perfeito. ele é que vai levar essas inovações para o mercado. Então, ele também tem que ser não só um especialista em venda, mas também no produto. Ele tem que estar muito bem preparado, porque o impacto, quem leva das coisas, quem está fazendo toda a cadeia produzir, sair, movimentar, é o comércio. Sim. E é fundamental que a equipe comercial tenha bastante competência sobre o produto que eles estão vendendo, né? Eu acho que aí cabe, como sempre, o nosso caminho volta à capacitação, né? E a capacitação do comercial é fundamental. Vender tecnologia e inovação é difícil, então tem que ter realmente capacitação, tem que ter empenho, porque é mais fácil você vender aquilo que estão querendo realmente comprar do que você colocar o conceito. Bom, enfim, aqui o Antônio Fabelo está te dando parabéns para você, considerações muito importantes. O Altair Pereira pergunta ao Forte: a saída que está à vista para a retomada deve passar pelo reposicionamento de estoques mundiais? Quanto tempo você pensa que retomará este reposicionamento? E como ficará a curva preço versus custo? Olha, isso aí vai de empresa para empresa. Tem empresas que têm por estratégia ter um estoque para ter o pronto entrega, que é uma situação bastante interessante, principalmente hoje, porque o importado ele tem que esperar, tem que comprar, ele tem que pagar lá na frente, tudo, tem uma demora. E a empresa que tem mais pronta entrega, ela vai girar mais rápido. Agora, aqui não tem. Primeiro, nós temos que, agora, com o retorno, nós vamos conhecer como está o abastecimento dessa cadeia toda produtiva. Sim. Então, nós temos os dois lados, dos fornecedores para a indústria têxtil e os clientes da indústria têxtil. Nós estamos aí numa situação, será que os nossos fornecedores também estão preparados? E será que nossos clientes estão abastecidos? Como é que isso tudo parou? Agora é um momento de conhecer como está, é aquilo que eu volto lá no início, né? O velho marinheiro vai tocando no nevoeiro, vai tocando o barco devagar, vai vendo o nevoeiro como é que vai e vai tomando as decisões. Isso então, é verdade. para alguns artigos, pode ser que a recuperação seja imediata. Para outros artigos, pode ser que demande mais tempo. Não existe uma regra para todos os artigos, para todos os segmentos. Não, porque... E também os insumos, né? A cadeia de suprimentos aí, vamos falar, você tem da sua empresa,
você atingiu tantos mil metros de azul. Agora o mercado vai voltar que é o vermelho. E aí, você não tem o vermelho, porque você estava no planejamento atrás, até com pedidos de compra. Enfim, temos que realmente se preparar para tudo Agora, isso. é muito importante nisso aí, Nelson, essa pergunta que o Altair fez, é que é o sincronismo da cadeia têxtil. O Sim, sincronismo agora vai ser muito importante, sim, porque esse meio, esse pulmão que todo mundo tinha está acabando, sim. né? E todo mundo vai comprar da mão para a boca, as que não têm estoque. E a hora que acabar o estoque também, como é que vai ser? Então, essa integração, essa fidelização vai ser muito importante para Sim, todo mundo caminhar junto. é, Quem for infiel aí vai ficar prejudicado. Então, vai. a fidelização vai ser muito importante. Então, Uhum. não vai ser um ganha-ganha, talvez seja um empata-empata, para não existir um perde-perde, Um entendeu? perde-pede, é verdade, isso é verdade. Então, Muita gente essa concorda. Agora teria que entregar a coleção de inverno, já acabou. Você tem uma produção lá dentro que você não acabou não entregando. O que você faz? O seu parceiro comercial, o seu cliente, vai ter que, sei lá, fazer alguma coisa, não sei o quê. Mas, enfim. esse assunto tem sido aí discutido, né, principalmente no pessoal de moda, né, os confeccionistas. Agora é a hora da criatividade. O Sim, que ele vai colocar uma florzinha naquela roupa, um detalhezinho, vai é, transformar um artigo de inverno para verão, fazer vai uma depender de readaptação. cada um. Ah, isso é verdade. Bom, vamos lá, mais uma aqui. O Alexandre Ribeiro da Silva. José Maria, qual o papel da indústria de produtos químicos no apoio à retomada da indústria têxtil? O Alexandre é outro grande amigo, né? Muito tempo, flamenguista também, do Olha, Rio. O Alexandre, o papel da indústria têxtil, da indústria química na química. indústria têxtil é fundamental. Da indústria química na indústria têxtil é Isso. fundamental. Agora, o que nós temos algumas dificuldades, principalmente com algumas empresas, é a falta de flexibilidade delas. Ela tem um produto e aquele produto é estándar, ela não faz um produto customizado, atender a necessidades específicas da empresa, né? Sim. Então, essa flexibilidade, eu penso que as indústrias químicas terão que ter. Então, cada um vai buscar, às vezes, o produto, pode ser que o produto que a indústria química está oferecendo exceda a necessidade do fabricante de tecido. Ele precisa de um produto menos tecnológico. E a empresa, eu só tenho esse. Sim. Então, e já as empresas de menor porte, elas estão muito interessantes, que elas têm uma flexibilidade muito maior e Sim. têm uma mobilidade muito grande. Sim. Então, o que eu penso é que nós temos que fazer com que as grandes empresas também tenham essa adequação, né? Agora, é importante nas grandes empresas é o poder econômico deles também, de sustentar a produção. Então, tem lugar para todo mundo, tem as vantagens e a desvantagem em todas as dimensões das empresas, né? Mas é de extrema importância Bom, a fica, indústria química na indústria têxtil. bom, fica a dica aí para os químicos que estão participando, né? O Emanuel Santana está dando os parabéns pela live e parabéns pelo palestrante, tá? Tô te parabenizando. Mais uma aqui. Cristiano, muito bom. Como administrar os aumentos que virão devido ao aumento do dólar, já que os químicos, corantes e algodão estão atrelados à moeda? Abraço. A pergunta do O, Cristiano. o Cristiano, não é a minha área, Sim, mas isso aí eu acho que tem outras pessoas muito mais competentes para responder. Mas eu vou falar do meu sentimento, né? sim, O meu sentimento é que nós temos, todos nós, entrarmos na realidade. Aonde está o excesso? Porque também o dólar, o produto é importado na composição, às vezes, de um produto químico,
ele tem uma participação, os outros produtos são nacionais, mas ele aumenta o preço final como se todos os produtos fossem em dólar. Espera aí, todo mundo aí vai ter que se adaptar a uma realidade. Isso, isso. Então, é um momento que nós temos que vir recuperando a nossa musculatura para nos tornarmos novamente fortes. Então, se você quiser matar o seu cliente, você vai morrer junto. Vai Verdade. morrer junto. O Então, os custos, os preços serão o de mercado. O mercado vai cuidar disso. Vai. O Sérgio Bayer, dando os parabéns à BTT e ao querido amigo Forte. Muita boa apresentação e considerações. Tá? O Sérgio Baia aí, meu grande irmão, muito obrigado pela presença. Saudades. O Gilson Leite, ele é do Senai C-Ticket, teve uma live conosco aqui, grande parceiro nosso, faz uma pergunta. Qual a sua visão sobre o atual nível de qualidade da formação de mão de obra técnica para a sua renovação da atual no Brasil? Então, é os comparativos, né, da mão de obra e formação técnica. Eu vejo uma situação interessante. O Brasil tem muitas escolas têxteis, muito, e competentes. Nós vemos, por exemplo, a Francisco Matarazzo aqui em São Paulo, como está. Enfim, a turma do Senai. Nós temos escolas muito boas no Brasil. Agora, o que nós precisamos é fazer com que essas escolas estejam atendendo realmente a necessidade do mercado, das empresas. Porque a gente sente, por exemplo, hoje aqui nós estamos falando em gestão. Nas escolas têxteis, não sei quanto eles falam de gestão. Então, eles formam os profissionais têxteis. Então, no aspecto de profissional têxtil, até que a formação é boa. Eu sou um pouco saudosista, porque eu sou de uma época que nós éramos os ecléticos. Eu vi que tem aí alguns companheiros, vi até que parece que o Valmir, meu grande professor, está aí professor Valmir presente, Júlio Caetano. Júlio Caetano, nós somos... Eu sou da velha guarda, mas eles ainda são um pouquinho mais velhos do que eu. Poxa vida, hein? Os nossos professores, os nossos ensinamentos eram diferentes. Também tinha uma coisa, as mudanças demoravam muito para acontecer. Hoje, o que você aprendeu, ele tem uma validade muito curta. Você tem que estar o tempo todo renovando o seu conhecimento. Os fundamentos, não. Os fundamentos continuam os mesmos. Agora, a aplicação, os equipamentos, eles mudam. Então, o que acontece é que muito desse treinamento, as empresas estão trazendo para ela. E tem uma dificuldade muito grande, é que quem ensina, às vezes, também não está tão atualizado, ele não é preparado para ensinar e fica algumas coisas para trás e a gente começa a desviar a atenção do nosso core business, né, para treinamento. E isso que eu estou falando, nós temos que ter... Agora, que no Brasil tem muito bons profissionais, tem. Sim. Nós sabemos fazer tecido e muito bem. Muito bem. Isso é motivo de orgulho. Orgulho. Uma pergunta aqui do Luiz Eduardo Campos. Parabéns amigo também. Parabéns pela iniciativa da BTT. Colega de trabalho. Isso aí. E pelo convidado José Maria. Pergunto, como poderia incentivar o profissional têxtil da produção a buscar pelo conhecimento via escola, em se tratando de, historicamente, os profissionais de produção serem de baixa escolaridade? Uma boa pergunta, hein? O Eduardo nós dois sofremos isso, nós trabalhamos juntos e sabemos dessas dificuldades. A indústria têxtil perdeu o glamour. Antes, a indústria têxtil era uma indústria muito forte. E ela, principalmente, migrou para o Nordeste. E aqui na nossa região que nós trabalhamos, que é a região mais desenvolvida do Brasil, o profissional têxtil, ele concorre com a indústria têxtil, concorre com a indústria automobilística, a indústria eletrônica. A indústria têxtil aqui nessa região, ela tem que ser muito competente para sobreviver aqui, porque o custo de mão de obra aqui ele é compatível com a região, ele é caro. E a qualidade do profissional, né,
não corresponde às nossas necessidades. E daí é que a gente vê que as necessidades de como nós vamos motivar isso. Esse é um trabalho que a gente tem discutido muito com a FATEC, com o Senai, porque o pessoal que está entrando para fazer o têxtil, eles são os que já estão lá dentro da indústria têxtil, eles não tiveram as oportunidades de fazer um bom segundo grau, então eles vão com muita dificuldade. Eles estão estudando em horários que eles já saem de uma jornada de trabalho, vão para as aulas. Esses caras são os heróis, eles são dignos de admiração, mas o aproveitamento deles é menor. Aí os professores se sentem até uma certa dificuldade de exigir mais. Se exige, ele desiste. Agora, esse é um movimento que nós temos que fazer. Então, essa juventude que está aí, eu acho que vai ser mais simples com eles quando, principalmente, tiver mais tecnologia. Porque esse mais jovem, eles já nasceram digitais, esses milênios aí. Sim. E esse vai ser o caminho. É através da tecnologia que nós vamos obter, conseguir melhores profissionais em competência técnica. Agora, o que nós temos, de um modo geral, e eu vivo isso, é que nós temos boas pessoas, muito boas pessoas. Sim, é verdade. As empresas têm muito bons profissionais muito bons funcionários, pessoas sérias, dedicadas. Isso não falta. O que falta é nós colocarmos competência nesse pessoal. Perfeito. O Manuel Carvalho te pergunta, o Manuel da Rudolf Sizing, você conhece também. Pergunta para o Zé Maria se não voltaremos aos anos 80, exportador de commodity, a plantas muito grandes brasileiras para esse modelo exportador. O Manel aí, meu grande amigo, meu irmão Manel, e falou que ia colocar umas cascas de banana aí também. Isso aí. E, Manel, eu penso que, primeiro, o mercado brasileiro é muito grande. Se a economia do Brasil voltar, nós teremos espaço aqui para todos os níveis de produtos, tanto do básico até o diferenciado. A exportação do básico é muito difícil. É muito difícil, porque os nossos concorrentes no exterior, eles competem com outras condições muito melhores do que nós fazemos. Então, você vai competir com um produto feito na China, feito no Vietnã, as condições de custo deles são diferentes das nossas. Então, nós não temos nem muito. Com essa carga tributária que nós temos, nós estamos exportando impostos. Então, eu penso que nós não vamos. Nossa saída, que eu vejo, é em qualidade de produto, cada vez mais. Aí sim, eu acho que esse é o diferencial. Daí precisa de tecnologia, de bons profissionais, e isso não é da noite para o dia. Por isso que eu acho que as empresas familiares que pensam principalmente em mais longo prazo é que vão se dar bem no final, porque elas têm mais tempo para isso. E o têxtil, nossa, tem uma coisa interessante que eu até... Quem trabalha na indústria têxtil é um apaixonado. Sim. Zé Maria, vou te pedir desculpas, mas assim, nós tem mais 23 questões aqui. Pediria que você fosse um pouco mais rápido, porque eu gostaria de responder a todos, tá? Então vamos lá. O Eduardo Junger. Zé Maria, gostaria de perguntar qual seria a essência conceitual da indústria 4.0 e como esse conceito ajudaria a atravessar o momento dessa crise atual. Olha, o conceito da indústria 4.0, ele é muito complexo. Nós vamos falar de internet das coisas, nós vamos falar de automação. Automação é uma fase anterior à 4.0. A 4.0 é a integração do físico com o virtual. Então, nós vamos ter que começar a pensar nisso nos caminhos mais sensíveis a isso. Na indústria, vai ser um pouquinho
mais demorado, mas os investimentos daqui para frente vão ser pensados nisso. Mas na parte comercial já dá para pensar em muita coisa em 4.0, que são custos menores e bastante efetivos. Então, esse custo de venda hoje, na nossa situação, eu creio que vai ficar muito caro, porque os volumes vão diminuir dos pedidos. E vai existir muito a busca através do virtual. Agora, isso quando ele já conhece o tecido, porque o tecido tem uma coisa muito importante. Quem compra é muito sensível ao toque, a ver, né? Então, as primeiras vendas, conhecer o produto, tem que ter a presença mesmo do representante. Mas as repetições já podem ser virtuais, já podem. O que a gente tem visto na tecnologia é interessante que já existe tecnologia que nós poderíamos colocar aqui o Bolsonaro na live aqui, sem ele estar aqui e ele falar tudo, isso é uma fake, uma imagem fake, né? Isso já existe. Então, nós precisamos utilizar essas técnicas para entrar no cliente, facilitar a vida dele, fazer com que ele entre dentro da empresa. Então, isso a 4.0, no aspecto do pessoal de vendas, já tem muita coisa que a gente pode ir fazendo. É um pessoal muito sensível. Então, o Antônio Fabiano já colocou um cacho de banana aqui para você. José Maria, embora você já tenha comentado, eu volto ao assunto de forma mais direta. Você acha que o consumidor brasileiro pode mesmo prestigiar o produto brasileiro, os produtos brasileiros? Olha, o consumidor brasileiro ele vai prestigiar primeiro o preço, porque ele está enfraquecido economicamente. Aí, igualdade de preço, eu acredito que ele vai prestigiar o brasileiro. Mas o brasileiro vai ter que ter custo para ser atraente, né? Sim, sempre ser Então, atraente. a parte mais sensível sempre foi, agora ficou mais sensível ainda, é o bolso. Com o recurso que ele tem de dinheiro, o que ele pode comprar melhor? Tem essa. O Eu Newton penso que é por aí. Então, Newton Rodrigues da Silva, parabéns pela apresentação e pela iniciativa da VTT. Agora, mais do que nunca, a integração horizontal da cadeia é fundamental para a saúde das empresas. Como promover essa integração e como promover tal integração? Meu amigo Nilton, meu colega de trabalho, nós estamos juntos aí conversando sobre isso, sobre essa vida de TI. O Nilton é uma pessoa muito importante em TI dentro da empresa, da Canatiba, e isso é um processo. Isso não é da noite para o dia. Isso nós já estamos fazendo de alguma forma, promovendo até funcionários da própria empresa que estavam dentro da produção estudando informática, computação, nós migramos para a área de TI. E isso facilita. Na verdade, ele fez uma correção aqui, Zé. Só um minutinho. Ele fez uma correção, ele falou, corrigindo, como e quem deveria promover tal integração. Está querendo nome aos bois aí. O Nilton é um profissional, nós trabalhamos já juntos, eu estou passando de 23 anos na Canatiba, e eu e o Nilton temos uma afinidade muito grande, nós, toda a parte de controle, dos ERP, nós somos parceiros, né? E o Nilton é o profissional que tem o perfil que as empresas precisam para fazer essa integração. É uma pessoa extremamente didática, extremamente paciente, extremamente sensível aos operadores. O que eu vi, esse trabalho do Nilton, eu acho que é o trabalho que só assim nós vamos fazer. Como nós vamos fazer essa integração? É com muita paciência, as dificuldades são grandes, e isso nós vamos ter que fazer uma tutoria reversa. Sim. Os jovens agora vão ter que ser tutores
dos mais antigos. Então, isso faz muito bem, por isso que eu falo que eles são complementares. Então, a presença... Eu tenho um áudio aqui. 222 municípios que tem shopping no Brasil. Ô, Adriana, tudo bem? Está com o áudio ligado? Já desligou. Bem-vinda, Adriana. Tudo bom? Bom, aqui acho que respondendo a própria pergunta dele, que você acabou de falar, como e quem deveria promover tal integração, é o próprio Newton, então. Então tem que ter Newtons dentro das empresas, né? Mas eu acho que isso tem que começar da alta administração em todas as empresas. As coisas só ocorrem quando a alta administração está realmente sensível da necessidade. Senão, a gente vai fazendo aos poucos, mas não com a velocidade e a intensidade necessária. Isso depende muito da diretoria, da presidência de todas as empresas. Tá. Tem uma pergunta aqui do Fábio da Leate Química. Opa! Tá? Então ele está perguntando aqui: parabéns, meu amigo José Maria. Não, ele está perguntando, não, ele está te parabenizando, traz ótimas informações. José Cláudio França é o nosso diretor de eventos da BTT, parabenizando a todos. O Gilson Leite, mais uma vez, parabenizando pela iniciativa e ao convidado por compartilhar esses conhecimentos. O Reinaldo Rosati, que também é um dos ex-diretores da BTT, né, hoje ele está no conselho, dando os parabéns à BTT e tudo mais. E Paulo Roberto dando os parabéns. Bom, mais alguém teria alguma questão? Não chegou mais nenhuma. Somente agradecimentos, tá? Paulo Roberto, Horácio Araújo, agradecendo a BTT e a você, Zé Maria, por ter nos proporcionado essa live, que a gente tinha marcado por 1 hora, já está dando um pouco mais de 1 hora, mas passou muito rápido, muito enriquecedor. Tá? Então, deixo a você à vontade, suas considerações finais. Tá? Quem um dia quiser fazer uma pergunta, nós encaminhamos aí para o José Maria Forte, com certeza ele irá responder a todos. Tá? Mas, José Maria, mais uma vez, você é parceiro, é isso que a gente precisa, é ter esse envolvimento entre todas as situações. Tá? Nós tivemos hoje com você, Zé Maria profissional, não Zé Maria de alguma empresa, tá? E independente. A grama dos outros é mais verde, né? Mas a gente tem que saber preparar o nosso gramado para ser mais verde ainda do que o outro. Então, não importa de que onde for. É assim a pessoa, como gestor, como profissional. Muito obrigado. E agora fica as suas considerações finais. Nelson, eu gostaria de agradecer o convite. Espero que tenha atingido os objetivos da BTT. E essa outra empresa que eu pertenço, né, eu tenho muito orgulho de trabalhar nela. Essa outra empresa, que é a Canatiba, né, e me sinto muito feliz lá. E aos meus colegas que me prestigiaram na live aí, eu espero ter contribuído e me coloco à disposição para o que for continuidade dessa conversa, porque eu penso que essa troca tem que sempre existir. Porque quando eu troco um cavalo por um cavalo, eu saio com um cavalo e com quem eu troquei, saio com um cavalo. Agora, quando eu troco ideias, conhecimentos, eu saio com uma pessoa, eu saio com 2 conhecimentos e a pessoa sai com 2 conhecimentos. Então, nós só seremos fortes também com o compartilhamento dos conhecimentos. A cadeia tem que se fortalecer. Então, eu estou aí à disposição dos meus amigos, meus colegas profissionais, sempre no que for necessário e que for possível responder, tanto em nível de conhecimento, quanto também de nível de respeito à empresa que eu trabalho. Né? Estou aí à disposição. Meu muito obrigado, fiquei muito feliz de participar da live e, quando precisar, estamos aí, de pé à ordem. Isso aí. José Maria é um homem forte no nome e forte nas suas definições em tudo isso aí. Muito obrigado. Bom, agradeço a todos que participaram, que ficaram aqui conosco até o final. Tá? Nós teremos outras lives aí que nós iremos compartilhar.
e essa live fica gravada a partir de amanhã no YouTube da própria BTT. Quem quiser rever ou compartilhar, fique à vontade. Então, a todos uma boa noite e muito obrigado. Zé Maria, mais uma vez, muito obrigado, viu?